Saudação para a igreja do Senhor. Amém. Tome o seu lugar. Eu estou honrado, porque o amigo chamou, eu respondi. O amigo convidou, eu vim. E estando aqui, primeiro a impressão da família, que me recebeu no aeroporto, a pastora Silene com o pastor, e nós, durante os momentos que caminhávamos, vindo assim à igreja, depois à casa, conversamos várias coisas, interactuamos. E na expectativa de chegar para esta hora extraordinária, que é a hora do Senhor. A igreja está celebrando. A pergunta que a gente faz quando chega a esse tipo, ou datas especiais, o que é que nós estamos celebrando? 60 anos marca no tempo uma acumulação, não é, de dias, semanas, meses, e um desgaste enorme de pessoas que por aqui passaram, no trabalho, na ação, na construção, na evangelização, em tudo que foi para a parte da igreja. Então, celebramos 60 anos de vitória. Você pode dizer isso? Diga, eu estou celebrando 60 anos de vitória. Mas, em segundo lugar, também se faz memória. Memória de quem? Daquele grupo de pessoas sensíveis ao Espírito, que permitiu que uma casa fosse aberta, fizesse um culto, logo dois, depois salões, depois construção de um templo, e essas pessoas ficou na história desses 60 anos. Penso que quando há um livro que está esses nomes, a gente diz, obrigado, Senhor, por eles. Né? Alguns marcaram de maneira extraordinária pela oração, pelo jejum, pela oferta, pelas donações que fizeram, pela sua fidelidade, enfim. Então, fazemos memória. Talvez a lista é muito grande das pessoas que interferiram e alguns deles talvez estejam vivos, estejam entre nós. Mas depois de fazer memória, a igreja faz uma pausa para fazer a avaliação. Em que ela foi forte? Em que ela foi fraca ou débil? O que é que ela alcançou e por quê? E quando não alcançou, e por quê? E nesta avaliação, a igreja descobre que ela precisa sempre melhorar. Não é? Então, na avaliação, precisa sempre melhorar. E na proposta da melhora, a igreja propõe algo, que é fazer mais. E fazer mais para o Deus que a constituiu. O Deus que a proveu até ali. Nesse caso, até aqui, hoje. Agora, o que é que vem? Então, a igreja, ela olha para o seu futuro e ela se projeta. Eu disse que ela se projeta. De 60 a 75 anos, é bodas de diamante. Quer dizer que a igreja, ela daqui para frente, ela está num pilar extraordinário. Vocês entendem o valor do diamante? Certamente que sim. Então, daqui para frente, essa igreja que foi vitoriosa até aqui, o que tem para ela é muito mais. Eu disse que é muito mais. Parabéns, pastor Jaime, pastora Silene, o grupo de pastores, a equipe do Senhor que está aqui. Então, eu venho com o coração cheio de gratidão e também de expectativa ao ouvir o Samuel cantar com a equipe. Que maravilha. Vocês são verdadeiros adoradores. Amém. Vamos então para a palavra do Senhor. Falava com o pastor hoje e eu perguntei para ele, eu digo, olha,
que o senhor espera alcançar nesses dias, nessa semana? E ele, como sempre, com esse fogo, né, impressionante, começou a disparar. É que eu quero ver a igreja assim, assim, assim. E entre as coisas que falamos, apareceu uma frase importante, que é: eu quero ver uma igreja que pode parar à frente o vale dos ossos secos e fazer levantar aqueles ossos. Você quer isso aí? Então vamos para a palavra do Senhor. Deus provoca o avivamento. Eu disse que Deus provoca o avivamento. Eu penso que daqui para frente, a igreja ela pode ser submergida nessa provocação divina para viver momentos extraordinários de avivamento. E quando nós estamos falando disso, é importante ter em conta que para que o avivamento seja realidade, Deus precisa de pessoas. O que é que Deus precisa? Pessoas. E estas pessoas, tratando-se de hoje da Igreja de Bom Sucesso, elas estão aqui. Mas vamos dar uma olhada como é que Deus trata com as pessoas que Ele envolve, que Ele inclui para que se provoque o avivamento. Pessoas que tenham visão profética. Eu disse pessoas que tenham visão profética. E quando nós pensamos numa visão profética, não há outro quadro mais extraordinário que o quadro dos ossos secos, o Vale dos Ossos Secos. Se você gosta, podia ler comigo Ezequiel, capítulo 37, verso 1. 37, verso 1. Eu gosto de pregar com muita força. Né? Mas quando a palavra ela requer que a gente faça pausa, o Espírito Santo disse: vá devagar, para que a palavra possa ser processada, assimilada, da maneira que o Espírito Santo quer que você e eu tomemos o maior proveito. Veio sobre mim a mão do Senhor. Note como disse. E ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Como estava o vale? Cheio de ossos. E este vale cheio de ossos que ele viu, permitiu que essa visão para ele fosse completa. Fosse o quê? Completa. Visão profética. Veja a realidade das coisas. Conheça como elas são. Não der um passo antes de saber realmente o que há aí. Em segundo lugar, Deus precisa de pessoas que tenham conhecimento profético. Eu disse que tenha conhecimento profético. E o versículo 2, ele diz: e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Quer dizer, a visão não só é ampla, senão que está agora com conhecimento. Está com o quê? Conhecimento. A dimensão, o que há nele e a condição. Sequíssimo. Esse conhecimento profético, ele certamente é incrível para o profeta. Porque ele está olhando algo que ele jamais pensou que podia ser assim. E nesse momento em que ele está vendo, conhecendo o estado em que está o vale, veio a voz do Senhor, no versículo 3. E é importante observar o versículo 3. E me disse:
filho do homem? Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Quer dizer, não respondeu. E por que ele não responde? Não responde porque uma pergunta desse nível põe a quem recebe a pergunta a pensar. Agora, você sabia que a pergunta é o protocolo da sabedoria? Porém, quando se faz uma grande pergunta, se requer uma grande resposta. Mas cada vez que surge uma pergunta e há uma resposta, o quadro pode ser surpreendente. Porque a pergunta e a resposta podem unir o desconhecido e surpreender o conhecido. Então, Ezequiel disse, eu não respondo. Eu prefiro que seja ele mesmo que explique o que é que ele quer com a pergunta. Mas o que eu gosto do acontecimento é que Deus, mesmo entendendo a razão que tinha Ezequiel de não responder, não deixou ele por fora. Envolveu ele. Olhe o que aconteceu no versículo 4. Então me disse, profetiza. Profetiza. Profetiza sobre estes ossos. Dize-lhes, ossos secos, ouvi palavra do Senhor. Ouvi palavra do Senhor. Então, nesse espaço aqui, já Ezequiel se sente comprometido. Porque é uma ordem de Deus para ele atuar frente àquilo que ele viu. Diga comigo, visão profética. Conhecimento profético. Requer uma ação profética. Agora eu fiz uma pausa. Eu sou leitor da Bíblia e leio ela de diferentes maneiras. Eu leio a Bíblia de versículo por versículo, depois eu termino o capítulo e eu volto a ler de baixo para cima. Do último versículo até o primeiro. E leio a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e de repente venho do Apocalipse ao Gênesis. Quer dizer, os textos ao inverso. E isso ajuda muito, porque desperta o espírito da palavra em nós. E surgiu uma pergunta: o que era que realmente que Deus queria que o profeta visse no vale? Deus queria que Ezequiel visse o vale da entropia. O vale da entropia. E o que é o vale da entropia? Se define assim: magnitude termodinâmica, que indica o grau de desordem molecular de um sistema. Então, você veja o vale, logo ande, observe o que é que você está vendo e entenda o que é que está acontecendo aí. O que é que está acontecendo? São muitos ossos, mas os ossos estão separados do seu esqueleto. Uma parte está aqui, a outra está lá, outra está lá, outra está lá, outra está lá. E se confunde entre muitos. Mas, ao mesmo tempo, estão secos. Mas não só está seco, está extremadamente secos. Eles se estão desfazendo já. Quer dizer, a entropia, ela está em ação. Não é? A entropia nos ensina
que os objetos e os corpos humanos sofrem desgastes e esgotamento. E tudo que está criado, quando para, imediatamente a entropia se ativa e o efeito é encontrar, desfazer, acabar. E é o que está acontecendo no vale. Não tem carne, não tem nervos, não tem tendões, não tem vida. O que tem é ossos. E esses nem sequer estão nos seus esqueletos, estão separados. Quer dizer, um grau de confusão incrível. E Deus disse para o profeta: é a sua hora. Chegou a sua hora. Aleluia. Amém. E eu venho dizer para a igreja de Bom Sucesso: chegou a sua hora. Amém. Chegou a sua hora. Graças a Deus, rapaz. Mas, pastor, que hora é essa? A hora do vale. A hora da confusão. A hora da desordem. Quando os valores se acabam, quando os princípios se acabam. E estão sendo totalmente, de uma maneira gigante, forte, violenta, afetando a população no seu conviver social. Aquilo que era ruim ontem, hoje é bom. O que não era aceitado, hoje é. E o mundo está assim. E não é tema do Brasil, não, é do mundo. Mas em algum lugar vai mais rápido que outro. A entropia está funcionando muito mais rápido. Vai destruindo, vai consumindo tudo. E a igreja, ela é espectadora? Às vezes sim. E isso é o que Deus não quer. O Deus não quer um profeta que simplesmente tenha visão profética. Deus não quer um profeta que simplesmente tenha conhecimento profético. Deus quer um profeta que se envolva. É que lembrar que Ezequiel, ele vem crítico desde o primeiro capítulo. Ele é crítico, severamente crítico. Ele não aceita a conduta do povo. Ele censura o povo. Ele ama a Deus. E ele vê que o povo está contra Deus e a paciência de Deus está sobrepassando o caráter de Ezequiel. Ele quisera que Deus fosse mais forte, que Deus julgasse mais rápido, que Deus atuasse da sua maneira, a maneira de Ezequiel, não da maneira de Deus. Às vezes nós queremos assim, não é? Você se identifica com ele? Não. Mas Deus disse: tenha calma. Nesse processo precisa tempo. Precisa quê? Tempo. E precisa uma ação coberta de esperança. Eu disse coberta de quê? De esperança. A entropia se origina pelo movimento que vai em destruição, vai em corroer, em comer e acabar. Em todo ela aparece. E a igreja não está livre dela. Eu disse que a igreja não está livre dela. Quando a gente anda por outros lugares, encontra templos fechados. Que aí houve avivamento antes. Se contaram de grandes coisas que Deus fez ali. Mas hoje já não tem ninguém. Por quê? Porque 60 anos envelhece. 70, 80 envelhece. Cansa. E quando as pessoas se sentem assim, em grupo cansados, pouco a pouco vai se acabando.
Você já viu? Vai se acabando. Por isso que se não há uma pausa para fazer uma avaliação e logo projetar de novo, o que a pessoa está vivendo é um estancamento. E é o que a igreja de Bom Sucesso não quer. É o que o pastor Jaime não quer. Ele não quer isso, não. Ele pensa que depois de 60 anos, a igreja será como uma mocinha. Que está com toda a sua força. Que o seu ventre está fértil. Que vai produzir muitos filhos na fé. Que Bom Sucesso vai ser sacudido pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito. É aquilo que se percebe aí. Como nada escapa da entropia, a única maneira de vencê-la é passando para o terceiro passo. Deus precisa de pessoas que tenham decreto profético. Tenha quê? Decretos proféticos. Uau. Então Deus disse ao profeta, profetiza. Fala com esses ossos. Senhor, falar com o osso está seco. Aí não tem carne não. Fale. Você vai se surpreender, porque quando você fala, você falar, os ossos você vai ouvir. Mas não está extremadamente seco. Mas não estamos numa condição terrível, onde tudo já se acabou? Sim, mas há ouvido aí. Há ouvido aí. Fale. Mas não fale de qualquer maneira, não. Fale com peso profético. Não critique, não. Porque criticar não é suficiente. A diferença é que criticar e dizer, olha, eu vi o vale de osso seco. Que coisa tão terrível, que coisa tão feia, que desordem tão tremendo. Eu não gostei do que eu vi. E a que hora foi que isso aconteceu? E ficar só nesses argumentos. Escrever páginas de jornais. Discutir o tema em contra de quem foi que provocou aquele mal. Não é suficiente. Quando se descobre, quando há uma visão, quando há conhecimento, tem que haver uma intervenção profética. Tem que se envolver. Então a palavra foi, profetiza, filho do homem. Sim. E eu quero voltar para o texto que eu quero que todos possamos perceber com o máximo cuidado. Verso 4, todos comigo. Diga, então me disse, profetiza sobre estes ossos. Não diga qualquer coisa, não. Diz-lhe, ossos. Todo comigo, diga, ossos secos, ouvi palavra do Senhor. Eu sou a voz do Senhor. Deus vai falar com os ossos secos? Sim. Mas vai falar através de quem? De mim. Essa é a palavra. Através de você, Ezequiel, é que eu vou falar. Eu não vou mandar anjo, não. Não vai vir querubim, não, nem serafim. É você. É você que vem questionando desde o capítulo 1. É você que está inconforme, é você que luta, é você que batalha com a sua mente, é você que não compreende, mas agora eu quero que você se envolva. E fale quando parece que tudo é impossível. Que responsabilidade tão grande tem um profeta? Creio que eu estou falando com os profetas. Tenho vontade de pregar. Aleluia. No versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis
que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eita. Aí a mente do profeta está em crise, não está? Porque o que foi que ele viu? E estava desordenados e extremadamente secos. E agora o Senhor está dizendo o que é que vai acontecer? Que vai dar vida. Você crê nisso? Você crê que o Brasil, como vale de osso seco, pode ouvir a voz? Aleluia. Você crê que o Bom Sucesso pode ouvir a voz? Que as favelas podem ouvir a voz? Que a América Latina pode ouvir a voz? Sim. Todos comigo diga: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E note a indicação: a esses ossos, não é outros não, é esses que estão separados do seu esqueleto, é esses que estão extremadamente secos, é estes que aparentemente já não há esperança. Você vai trazer vida. Vai trazer quê? Vida. E a vida vem porque o Espírito de vida vai chegar aí. Agora, notem, versículo 6. Todos comigo, diga: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e o vivereis, e sabreis que eu sou o Senhor. Agora, como você tem conhecimento profético da situação em que está, agora esse conhecimento vai provocar a reconstrução. Sabe o que eu estou sentindo aqui? Que o Espírito que estava ali está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui, está ali, ó. Está ali, está ali. Está ali. Está lá em cima. E note a ordem do Senhor. Vai em sequência. Diz que vai em, porém, nervos. Logo, farei crescer carne. E logo, estenderei pele. E porei em vós espírito. E vivereis. Assim você vai falar com os ossos. Então, em quarto lugar, Deus precisa de pessoas que tenham obediência profética. Tenha quê? Obediência profética. Esse aqui eu estava escutando a Deus. Isso é demais. Eu creio que eu não sou para isso não, hein? Não é para mim não. Eu tenho medo. Como é que eu vou falar com os ossos quando eles estão separados? E a mente, né? A que hora é que vai formar um esqueleto? Como que vai se formar um esqueleto? Como? Que um osso que está lá do outro lado vai voltar para o seu esqueleto? Quanto raciocínio podia estar na mente de Ezequiel? Sabe, a obediência profética não questiona. Atua. A vitória para o avivamento é crer. Eu disse que é crer. E é atuar. Hoje me perguntou o pastor Samuel,
Os irmãos que estavam aqui, os pastores comigo, perguntando sobre Colômbia. E eu tenho informação que faz doer o cérebro. Olha o que eu estou dizendo. O que é que faz doer? Alguma vez você ouviu isso? Não. Por exemplo, me perguntaram, como é que vai Butão? O Butão. Butão é o Himalaia, onde eu estou trabalhando. Eu disse, maravilhosamente bem. O último repórter que eu recebi, faz apenas um mês, que chegou as missionárias, que foi por mim, porque eu não pude viajar, ficaram 2 meses atendendo as congregações por sessão. Em Butão, 71 igrejas. Mas, irmão, lá não é budismo? Sim. Não é lá que está proibido pregar o evangelho? Sim. Não é lá que o povo está fechado extremadamente? Sim. É lá que o poder da palavra abriu. É lá. E o que aconteceu na Índia? No norte da Índia, mais de 30 igrejas. Nós estamos em cima, no norte da Índia, no West Bengali, nas faldas das montanhas do Himalaia. Mais de 30 igrejas. Pois não são igrejas magnas, de grupos enormes de pessoas, não. São como aquelas que Paulo escreveu carta. 50, 100, 150, 200. Quer dizer, a gente hoje, vendo a magnitude da igreja em número, a gente pensa que para ser igreja tem que ser assim, né? Mas não é não. Aquelas cartas foram escritas para a igreja que não era assim. Era como as que está lá. Aquele grupinho de irmãos de 40, de 50, de 100. Né? Essa carta aos obreiros que escreveu Paulo, esses obreiros existem hoje. Eu disse que esse obreiro existe hoje. De vez em quando encontro ele sem sapato, andando descalço, com a roupa precária, mas levando a palavra do Senhor. E para onde é que você vai? Eu vou para o culto, eu vou para a igreja. Aonde é que está a igreja? Dentro de 6, 7, 8 quilômetros, caminhando a pé, subindo montanhas. Para onde é que você vai? Não, estou empreendendo a viagem. Vou visitar as congregações. Quantas? As 5 que estão aqui no caminho. E quanto tempo dura? 1 mês. Eles não têm o nome de livro, não. Eles não aparecem em uma tela. Mas eles são obreiros do Senhor. Eles estão fazendo o trabalho. Louve a Deus por isso. Louve, engrandeça o seu nome. Fui com a minha esposa em uma dessas congregações. Saímos às 7 horas da manhã e chegamos às 11 horas. 4 horas de caminho. E logo descer. E lá na parte de um pequeno vale está o templo, para sentar umas 80 pessoas. Feita ao estilo deles. Não tem cadeira, não tem banco, tem uma alfombra e todo mundo sentadinho ali. E quando eu olho para eles, todo mundo esperando. Esperando. E aqueles olhos olham para mim, olham para ela e escaneiam a gente, né? Da cabeça. E aí vamos compartilhar a palavra do Senhor. E vendo ele sentado dessa maneira,
me incomoda, porque eu penso em mim, que se eu estou como eles estão sentados, em meia hora eu não posso levantar. Então a gente mede o tempo pensando naquilo que possa acontecer fisicamente. Então a palavra foi diminuindo para fechar, né? E fechei a mensagem. E eles ficaram esperando mais. Então o intérprete disse, eles estão esperando mais. Eu digo, mas estão assentados e me preocupa. Então ele falou com eles, o pastor, o missionário está preocupado pela forma como vocês estão sentados e soltaram a risa. Disse, nós podemos ficar aqui o dia todo. Olha aí, hein? Meu Deus. Então quem não pode ficar o dia todo sou eu. Eles podem ficar o dia todo. Eu consigo falando, de repente, na mensagem eu digo, olhe, Deus amou tanto a você, que olhou desde o céu e viu você no pó. Porque eu estou falando com gente descastada, parte deles não tem casta, quer dizer, socialmente não tem lugar, considerados malditos. Então, Deus viu você lá. E Ele viu o outro lá no monturo. E sabe o que Ele fez? Ele veio com seu amor e recolheu a essas duas pessoas em diferentes lugares e os levantou. Você. E pôs lá nas alturas. E quando Ele pôs você nas alturas, pôs sentado com os príncipes do seu povo. E quando eu digo isso, então noto a fação deles se muda e começa a tremer e as lágrimas começam a brotar. Mas não é lágrimas como nós estamos, como nós conhecemos. Era como se as fontes das águas se abriram e os olhos se encheu de lágrimas que molhou o rosto. Eu me paralisei e olhei para a pessoa que me estava ajudando. Perguntei o que foi. Ele disse, o senhor está falando de algo que eles nunca ouviram. Eu não aguentei. Porque eu posso pregar em qualquer cenário da América Latina, eu não vejo lágrimas com facilidade. Eu vejo um público que está... E eu estou falando a budista, que é recém-convertido, e outros que se estão convertendo, estou falando a pessoas que estão dominadas pelo hinduísmo, que têm uma crença totalmente adversa, e agora estão ouvindo a palavra e estão chorando. Estão chorando. Então comecei a chorar com eles. Primeiro porque Deus me deu o privilégio de estar ali. Estou no lugar proibido, onde disse que não é possível. Os ossos estavam extremadamente secos. E eu estou falando a estes ossos secos, e a palavra está entrando. Eu creio que a igreja realmente, ela como vai perdendo o sentido do poder da palavra. E Deus quer que nós voltemos a experimentar essa força que há na palavra. Então, quando terminei a mensagem, sabe o que foi que eles fizeram? Chorando, de sentado no chão, a de joelho. Então, começaram a levantar-se e de joelho assim. Não queria nem olhar para mim. Todos baixaram a cabeça e começaram a inclinar-se. E foram diminuindo até pôr a cara no chão. Eu nunca vi isso pregando no Brasil, não. Eu vi isso no Butão.
no país onde Deus não era conhecido. Eu venho dizer para você que essa noite você não sairá daqui igual. Quebra o vaso. A sua obediência profética fará-se inclinar-se diante de Deus o marginal, o mais perverso, o mais ruim, o mais adúltero, o mais fornicário, o pior ladrão, a pessoa mais indiferente. Quando você fale com obediência profética, assim como os ossos ouviu a voz do profeta, eles também te ouvirão. Seja bendito o nome do Senhor. Agora, a obediência profética, ela requer muito cuidado. E eu quero que vamos para o seguinte versículo, que é o versículo 7. Todos comigo. Por que eu peço que você leia comigo? Porque aí nós participamos melhor, não é? Diga, então, não todos, diga, então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. O que foi que aconteceu? Um rebuliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por em cima, mas não havia neles espírito. A leitura, quando a gente faz a leitura assim, parece que tudo está junto. Mas por que não houve espírito? Se cumpriu tudo. Porque ele disse, eu profetizei como ele me ordenou. E eu diria, não, faltou uma coisa. Ele não chamou o espírito. Ele parou. E por que foi que ele parou? Ele parou porque ele ficou qual seria a palavra correta? Como impactado. Com o que, pastor? Quando ele disse, ossos, ai, palavra do Senhor para vocês. Aleluia. Juntem-se. E o rebuliço apareceu. E começou a mover-se os pedaços, as peças de cada, buscando o seu esqueleto. E ele ficou impactado e parou a palavra. Eu disse, parou o quê? A palavra. Deteve a palavra. E a palavra que foi dita se cumpriu. Estou falando com alguém aqui. A palavra que foi dita se cumpriu. Mas a palavra que não foi dita não se cumpre. E por que que ele parou? Parou porque ficou Então eu diria diferente. Ele ficou encandeado. A luz do poder da palavra encandeou o profeta. Muita luz. O problema de muitos ministérios é esse. Que Deus usa e por ser muita a luz, eles ficam encandeados. E pensa que o que aconteceu é tudo. Pensa que é tudo. E como a palavra vai em processo, toma tempo, né? Não foi tudo de uma vez. Primeiro foi os ossos se juntarem. Logo foi tendões. E logo foi
carne, logo foi pele. Foi um processo. E ele está olhando, e ele está olhando, e ele está olhando. Olha, a palavra está se cumprindo, a palavra está se cumprindo. Olha que grande, olha o que aconteceu, olha o que... Sim. Mas não é tudo não, meu filho, ainda falta. Sim, é muito mais. E essa pausa não pode ser prolongada. Então, quando ele fica calado, porque está olhando o acontecimento, ele imediatamente foi chamado a atenção. Mas vamos para o verso 8. Verso 8. Eu estou com vontade de pregar. Amém. E ele disse: profetizei aos espíritos. Profetiza. Já lemos, não foi? Verso 10. Não quer que faça nada. Que maravilha. Onde é que nós estamos? No 9, obrigado. Porque eu tenho vontade de pregar, eu vou para frente. No 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Em outras palavras, não te cales. Não te detenha. Não te paralise. A vitória, ela não está completa. Ainda falta, ainda falta. Ezequiel, ainda falta. E note o prejuízo se ele não entra em ação pela segunda vez. O que acontece? Aí o vale fica cheio não de ossos, de corpos, porém sem vida. E esse é o perigo, que tem muitos resultados sem vida. Mas, irmão, ele não tem... Sim, mas não tem vida. E por não ter vida, a entropia volta. Sim. Então, olhe bem. Profetizei ao Espírito, profetiza ao Espírito. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes. Já não são ossos. São o quê? Mortos. Sopra. Para que vivam. Para que vivam. O avivamento só é possível quando há vida. Eu disse, quando há vida. Por que as igrejas do Butão se estão multiplicando? Porque há vida. Por que as igrejas no norte da Índia se estão multiplicando? Porque há vida. E na conversa que nós tínhamos hoje à tarde aqui, a pergunta foi, e Cúcuta? Eu digo, maravilha. Batizamos na última década, 55.390 pessoas. Como é que pode? É muita gente para você. Mas para ele não. Para o Deus da palavra não. E eu ouço todos os dias, não te detenhas. Não te detenhas. Não te detenhas. Siga. Não te encandie com a vitória alcançada, com o resultado alcançado. Siga, siga, siga.
E entramos no ano 2019, com o nosso plano, e a nossa meta para o ano 2019 é 5.800 batizados no ano. É ganhar um a um. É discipular, discipulado responsável. É levar a pessoa no batismo cada 3 meses. Aí, o grupo das pessoas preparadas se batiza. Sim. Mas não é Colômbia o país das drogas? É. Assim dizem. Não é lá que estão os capos? Também dizem. Mas é lá que também está o profeta. É lá. Louvo a Deus por isso. É lá. E de repente, um desses esqueletos é um capo. Que ouve a palavra, chora como uma criança, se arrepende, se entrega. E com ele toda a sua família. Eu sinto a presença do Senhor aqui. A Colômbia ela é tradicionalmente religiosa. E ela fechou as portas para o poder militar, para ser militar tem que ser católico apostólico romano. E eu sofri muitas vezes vendo jovens nossos que estudando queriam ser militar, mas não recebia só por ser evangélico. Então os militares tudo fechado, terreno proibido. Mas no meio tudo aquilo que já se sabe. E eu disse, a única maneira é que a gente possa profetizar sobre eles. Vamos orar, o que o pastor fez hoje. Oramos pela polícia, oramos pelo exército, oramos pela marinha, oramos pela aeronáutica, oramos por todas as forças de ordem. Oramos. E de repente, a ordem mudou. Mudou. Não haverá mais essa rigorosa seleção, porque a Constituição também mudou. Então o presidente da República veio na minha igreja, porque tudo mudou, e disse, o missionário, o governo da Colômbia quer que ele seja colombiano. E por decreto fez a minha esposa e a mim colombianos. Por decreto. Então, por decreto, naquele dia, veio o ministro de Defesa. E veio o comandante geral das Forças Armadas. E viu a igreja. E depois se sentou comigo lá na sala. Eu disse para ele, eu quero pedir uma coisa para o senhor general. O que é, pastor? Estou impressionado. Eu digo, é que nós vamos para lá. Eita! Vamos para lá assistir na polícia, no exército, na marinha e na aeronáutica, como capelão, como ministro do evangelho. Vamos conversar com as famílias dos militares e comecei a contar o que eu sei. E ele disse, será um prazer tê-los. E abriu a porta. Sabe o que é hoje? Coronéis convertidos. Generais convertidos. Maiores convertidos. Capitão convertido. Tenentes convertidos.
E daí para baixo, um montão de pessoas convertidas, famílias inteiras militares convertidas. E começa a mandar vídeos, vídeos gravados pela voz, e eles mesmos gravando como comandante, dizendo: precisamos das vossas orações. A efetividade nossa no campo depende de Deus. E um citou: porque se Deus não guardar a cidade, quantos podem louvar a Deus por isso? Não te detenhas, siga soltando a palavra. Fecho a mensagem no 5º ponto. Deus precisa de pessoas com resultados. Eu disse com resultados da obediência. Resultado de quê? Da obediência. E esse resultado da obediência, ele é extraordinário. Porque o resultado da obediência, qual foi? Que aqueles ossos, que aqueles corpos todos se levantaram e viveram. E quando o profeta viu, disse: eu não estou vendo ossos, eu estou vendo um exército. O que é que eu estou vendo? Um exército. E um exército extremadamente grande, poderoso. Estão aqui para algo grande. Você crê nisso? Você crê nisso? O que foi que realmente aconteceu? Ressurreição. O avivamento, ele vai acompanhado de ressurreição, de restauração. E isso é o que faz uma igreja ser diferente. Eu disse, isso é o que faz que a igreja seja diferente. Você e eu estamos comprometidos a ter. O que é que estamos comprometidos? A ter uma visão profética. Aí eu gostaria que você dissesse comigo: eu estou comprometido a ter uma visão profética, a ter conhecimento profético, a fazer decretos proféticos, a responder com obediência profética e ter resultados proféticos.